tá? Então, a partir de agora, tá começando a gravação. Aí vocês, por favor, abram o livro na página 294. São 3 páginas que eu passei de tarefinha para vocês. Todo mundo abrindo a 294. Ó, na tela aí de vocês, todo mundo me responda. Estão vendo aí minha imagem, gente? Estão vendo aí a imagem da página do livro? Não. Ô, tia, é da apostila nova? Não, é da apostila antiga. Nós vamos acabar ela essa semana. Tá, calma aí. Tá aparecendo uma foto sua. É 294? É. Ah, eu acho que agora vai. Antes não estava compartilhando a tela. E agora, vocês estão vendo? Como é que a Ana gente... Lívia iniciou o compartilhamento de tela. Agora sim. Ótimo. Ah, eu fiz essa parte. Agora sim, é a página do livro aí de vocês. É só para ficar mais fácil para acompanhar a minha explicação, tá? Então, ó, tia? 294. 4. Achei. Ótimo. Gente, então vamos lá, ó. O que está acontecendo aí? Você tem 4 imagens que têm relação com o cotidiano de qual época da nossa história? Escravização. Isso, da escravidão. Então, veja bem, gente. Essa primeira imagem aqui, você tem aí pessoas sendo transportadas dentro, assim, de um porão de navio, tá? Então, essa imagem na letra A é isso que está acontecendo. Na letra B, o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está trabalhando. Tá trabalhando com o quê? Cana. Tá plantando, né? Isso. E na letra C, Ai, tia, gente? que raiva! Eu tinha falado um monte de coisa e meu microfone tava desligado. Tá bom, Thalita, calma. Ó, essa aqui na letra C, onde eu tô com o mouse em cima, você tem um mercado de escravos. Porque o que que acontece? Esses escravos, eles eram capturados, eles eram colocados em navios, levados para várias partes do mundo, eram vendidos para alguém que comprava e usava a mão de obra deles para trabalho, tá? Então, era assim que acontecia. Gente, ó, som ligado não dá, tá? Então, era assim que acontecia o processo em relação à escravidão. Então, se fosse, inclusive, para colocar essas imagens em ordem, essa seria a primeira, essa seria a segunda, essa a terceira e essa a quarta. Então, ó, qual que é o tema principal? O Isaac já tinha respondido, né, gente? Ó, é a escravização de africanos, certo? Essa é a resposta correta. E aí, depois, ele pede para você preencher com A, B, C, D, né? Qual que é a situação de cada uma. Então, qual que a pessoa está trabalhando no canavial? É a letra? B. B, de bola. Qual que transporta, né, os escravizados em um navio? É a letra? A. Não. Qual que está levando os escravizados em um navio? É essa aqui, ó. A letra? A. Tá? Qual que mostra um mercado de pessoas escravizadas? É a letra? C. C. E por último, ó, a que mostra aprisionamento de pessoas na África, elas sendo capturadas. É a letra D de dado. Ficou dúvidas nisso aqui, meninos? Não. Tranquilo? Sim. Sim. Ótimo. Então, ó. E aí, depois da letra C, o que ele pergunta? Para você pôr nos espaços
qual que foi a ordem que cada acontecimento aconteceu. Então, qual que é o primeiro? É a pessoa ser aprisionada. Depois, o que que acontece com ela? Ela é transportada em um navio. Logo depois, ela é vendida e depois ela vai trabalhar para quem comprou esse escravo, tá? Então, pessoal, ó, eu tô desativando os sons aqui, ó. Tá muito barulhento. Então, essa é a ordem certa, ó. D de dado, A, C, B de bola, tá bom? Essa é a ordem correta. E, gente, esse cotidiano da escravidão aqui, ó, essa questão é interessante, porque a gente precisa lembrar de uma coisa essencial quando está falando de escravidão, que é uma pessoa, gente, que é transformada em uma propriedade. Esse aqui é um conceito essencial de vocês entenderem. Porque quando eu falo de escravidão, muita gente relaciona ao fato de trabalhar, de ser em condições ruins. Mas a questão mais crítica em relação à escravidão é o fato de um ser humano que passa a ser considerado propriedade de alguém. Tanto que aqui na letra C, o que que mostra? É uma pintura representando, gente, a compra e venda de escravos. Então, veja, se você tem um mercado de escravos, significa que você está vendendo como se fosse uma mercadoria. E esse é o aspecto mais danoso que tem. Porque não é só uma relação de trabalho, do tipo, eu contrato alguém. Não, você compra alguém. Você é dono de alguém. Você não tem direitos, você não pode escolher a vida que você quer ter. Você está sendo vendido. Tá? Minha tela Credo, ficou tia, que preta. absurdo. É triste, absurdo, mas por que eu estou chamando atenção para isso? Porque muitos alunos, né, relacionam muito a questão da escravidão com trabalho. Do tipo, ó, trabalhou, que não sei o quê. Mas, assim, esse escravo vai trabalhar sempre? Mas a questão que é triste e que a gente precisa lembrar é que ele é propriedade de alguém. Então, ó, o que está acontecendo na prática? Você tem aí uma pessoa... Hã? Se é triste, por que a gente precisa lembrar? Porque o que acontece? Esse cotidiano da escravidão, ele deixou consequências para a nossa história. Porque você não simplesmente tem tantos anos de escravidão como se nada acontecesse, certo? Então, o que vai acontecer? Esse cotidiano da escravidão, ele não atingiu várias pessoas negras, não eram gente que eram pegas lá na África e traziam como escravo para cá. Então, isso deixou consequências para a população negra. Então, para a gente entender isso, a gente acaba tendo que falar disso, mesmo sendo um passado tão triste, de muito sofrimento. E a questão da escravidão, gente, é importante lembrar. Nessa época aqui, ela atingia mais os povos que moravam na África, que são muitos, tá? Mas ao longo da história da humanidade, se você lembrar lá do Homem das Cavernas, você vai ver que também já existia escravidão, tá? A Thalita levantou a mão, eu vi a Thalita, Bárbara, podem falar. Mas se eles... Eu levantei sem querer, era pra falar mesmo da memória triste, porque a gente precisava lembrar. Ah, tá. Quem estava falando, fazendo a pergunta? Eu. Pode falar, Bárbara. Se a pessoa comprar o escravo e soltar ele pode levar uma punição ou ele pode fazer isso qualquer hora? Se uma pessoa ela pode comprar e dar liberdade para ele, não era tão comum. Mas e você tem relatos disso sim, uma pessoa que comprava e depois dava liberdade para a pessoa. Aí não ia acontecer nada com ele, tá? Assim, ele não ia ser preso, não ia ser perseguido. Mas é claro que assim, acabava que tinha um preconceito muito grande com essa pessoa, porque você identificava
há 300, 400 anos atrás, que toda pessoa que fosse negra que vivesse aqui, ela seria escrava. Então, mesmo quem ganhava liberdade, sofria bastante preconceito na época, tá? Tá. Mais alguma perguntinha? Não. Todo mundo entendeu essa questão da escravidão? Sim. Sim. Beleza. Então, agora, ó, nós vamos na próxima página do livro, que é a página 297, tá? Página 297. Lembrando, meninos, que se você tiver errado a questão, eu também vou mandar por escrita a correção, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Então, ó, quem que vai ler o texto para nós? Esse texto da questão 1. Eu posso ler? Pode. O fato é que, para a propriedade, os escravos eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam a coroa portuguesa a autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos, propriedades absolutas sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo, e principalmente de puni-lo até a morte, se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Ó, então, de novo, o que está sendo dito aí? Ó, eu vou até admitir. Ó, de novo, escravo considerado uma propriedade. Isso é super importante de deixar claro, tá, gente? O escravo é considerado uma propriedade. Então, se ele é considerado uma propriedade, ele não é visto como ser humano. Por mais que, às vezes, o dono desse escravo pudesse tratar ele até bem, ainda assim ele era posse de alguém. Então, você podia vender, você podia alugar, você podia libertar, mas você também podia fazer maldade com ele, puni-lo, castigá-lo. Ah, se ele não trabalha o tanto que eu espero, eu vou bater nele. Então, essa é uma questão muito triste. Por isso que eu comentei agora mesmo da questão de ser considerado uma propriedade. Isso é um aspecto, assim, essencial dessa questão aí da escravidão, tá? Então, o que acontece aí, gente? O que tem que estar claro disso tudo é que o escravo não é tratado como um ser humano, ok? E aí vem na letra A, pedindo para você marcar um X na frase que apresenta a informação correta. Então, ó, os senhores de escravos jamais puniam os escravizados? Mentira. Não. Porque não está falando aqui na questão que ele, inclusive, ele poderia punir o escravo até a morte. Então, essa frase não está certa. Aí, o que diz de embaixo? Ó, os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos? Com certeza. Então, ó, qual que é a alternativa correta? É essa aqui, a segunda. Então, você vai e marca X nela, tá bom? Na letra B, que direitos os senhores escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Então, Posso ó, ler a minha resposta, tia? pode. Ó, eu escrevi assim. Condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo. E principalmente de puni-lo até a morte. Isso. Gente, por que isso? Porque ele era considerado uma propriedade. Então, você podia fazer tudo isso que a colega leu para nós. Vender, trocar, libertar ou punir até ela morrer. Tá? Por justamente essa condição aqui. Dúvidas, meninos? Não.
Não, mas, tio, como é que tinha coragem de fazer, né? Então, hoje a gente já tem uma percepção de que escravidão é algo extremamente negativo, desumano. Mas há 300, 400 anos atrás, muitas pessoas achavam que era algo normal. Achavam que isso era tranquilo, não, sempre teve, então tá tudo bem. Mesmo sendo para nós hoje extremamente desumano, tá? Então, isso vai mudando, o pensamento de uma época, meninos, ele vai mudando ao longo do tempo, tá? Ele não é o mesmo. Então, assim, se em 2020 a gente acha muito errado, se você voltasse 300 anos atrás no tempo, a maioria das pessoas, mesmo que não gostassem, achavam que aquilo era normal acontecer, tá? É ao longo do tempo, com gente que passa cada vez mais a criticar a escravidão, falar, não, isso está errado, isso não é certo, isso é muita falta de humanidade com as pessoas, muita falta de respeito, é que aí se começa a entender que fala, não, não dá para escravizar, não tem mais escravidão, tá? Mas isso demora, tá bom? Isso vai um tempo que leva para se entender isso, tá bom? Gente, eu já pedi para vocês, sempre que não estiver falando, desativem os microfones, tá? Eu já desativei várias vezes alguns aqui. Se for falar, você liga. Se não tiver, desliga para não ficar ruído na nossa videochamada, tá? A letra C diz o seguinte: qual a sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? Então, acho que é um pouco do que vocês estavam falando, né? Principalmente, gente, por conta disso aqui, né? Ser uma injustiça, de ser desumano, tá? Então, isso é você entender que o quê? Você tá falando de algo que é cruel. É cruel com uma pessoa, tá? Só para vocês Tia, terem uma ideia, diga. posso falar minha resposta? Pode. Eu escrevi assim. Eles tratavam muito mal. Eles nem comiam direito. Eles só comiam as sobras. E não, eu não concordo, eu não acho justo, porque isso é um preconceito com negros. Perfeito. Excelente. Mais alguém faz alguma resposta que queira compartilhar com a gente? Não? Então, meninos. Eu coloquei quase a mesma coisa que a Rayane colocou. Eu também. Então tá ótimo, meninos. Mas o importante é essa consciência que vocês construíram e que já deixou claro aqui para nós, tá? Então, vamos continuar. Eu passei mais uma página também de tarefinha, que foi a página 300. Então, agora a gente está indo para lá. Ó, opa, parei. Então, falando aí da sociedade formada em torno dos engenhos de açúcar. Gente, o que é um engenho de açúcar? Coisa de cana? Os negócios de cana. Que esse negócio de cana é esse caminho mesmo. Que produz o açúcar. Produz o Plantação de açúcar. cana. Isso. E eu cheguei a mostrar para vocês, ó, lá na videoaula que eu encaminhei sobre o capítulo 3, eu mostrei para vocês como funcionava o engenho. Eu tô até abrindo aqui para a gente relembrar, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa, o que está circulado em vermelho? A casa grande. Quem que mora na casa grande, pessoal? Os senhores de engenho. O senhor de engenho, que é o dono de tudo que está aí na tela, tá? Então, mora ele, mora a família dele. Tanto que, ó, é o lugar maior, mais bem organizado, porque ele vive lá, certo?
Além disso, o que mais que nós temos? A gente tem a senzala. Gente, o que que é senzala? É pra onde os negros iam, tipo, fugiam. Não, isso tem outro nome, é quilombo. A Que eu senzala falei. É A onde sen- eles dormiam. é onde eles dormiam. Então, não trabalhava um monte de escravos nesse engenho? Eles ficavam onde? Aqui na senzala, certo? Além disso, o que que você tem? Você tem uma capela. Todo engenho, pessoal, era muito comum ter uma pequena igrejinha, porque Portugal era um país católico, então a igreja era muito presente aqui na colônia. Então, você tinha missas que eram realizadas aqui, tá? Inclusive, aqui atrás das capelinhas, acabavam atrás ou dentro, mas era mais comum atrás. Você fazer pequenos cemitérios, quem morria aqui no engenho era enterrado lá mesmo, tá? Porque como o engenho era muito grande, mas ele era meio isolado. Então, tudo que acontecia estava basicamente ali. Então, você tinha a capela, era uma parte muito importante, tá? Além disso, pessoal, ó, travou aqui. Você tem o canavial, que... Deixa É eu onde voltar. fica a plantação de cana. Isso, que é onde está a cana, gente, tá? E além do canavial, você tem aqui, que veja bem, não é basicamente eu pegar a cana-de-açúcar, colher e mando para a Europa. Eu tenho que preparar e tirar o que eu quero dessa cana, que naquela época era o açúcar. Então, você tinha que moer a cana, e aí você cozinhava, né, formando do que você moe, você cozinhava, formava um negócio que nós chamamos tipo melaço, esperava secar, deixava no sol, né? Depois estivesse seco, tudo arrumadinho, aí virava o açúcar, tá? E aí sim, você embalava, né? Você empacotava e mandava para a Europa. Era assim que funcionava, certo? Então, o engenho, ele faz tudo isso, certo? E aí ele vem aí na questão pedindo o quê? Para você pôr com verde o que tiver certo e para você colorir de vermelho o que tiver errado. Então, ó, a primeira. Os senhores de engenho tinham grande poder na sociedade açucareira? Essa é uma Sim. afirmação que está correta. Ó, fiz um rabisquinho aqui em verde. Certo? Sim. A maior parte... Gente, tinha trabalhador livre no engenho? Tinha. Era a maioria? Não. Porque a maioria eram escravos. A maior parte dos trabalhadores livres eram muito pobres? Era. Sim. Então, você colore também lá, muito mais capricho do que eu, de verdinho. E por último, as mulheres tinham grande liberdade nos engenhos, né, na sociedade açucareira? Não. Não. Então, ó, vem e colore de vermelhinho, tá? E aí depois ele pede para você corrigir com as informações corretas, né? Então, as mulheres, qual que era a correção? Então, para ficar certinho, as mulheres tinham pouca liberdade na sociedade açucareira. É assim que fica a correção adequada, certo? Logo a seguir, a questão pergunta o seguinte: 3 formas de resistência contra a escravidão no Brasil colônia. Gente, é razoável a gente achar que todo mundo que foi feito de escravo aceitava isso de boa? Tia, Se não faz Não. sentido, você fala, não é possível, né? Então, tem gente que resistiu contra, falando, não aceito ser escravo, não aceito essa condição. Eu não aceito o que estão fazendo comigo. E aí tinham várias formas de resistir contra essa escravidão. O que vocês responderam? Quem pode responder para nós? a 2 é, né? Isso.
Eu escrevi só 3, que foi assim. Fugas, suicídios ou sequestros de senhores. Ótimo. Alguém pôs diferente? Ó, Não. o que nós podemos destacar aqui, meninos? Ó, vou até colocar aqui para... Primeira coisa, eles eram proibidos de preservar suas tradições. Então, eles tinham religiões. Até o nome do escravo tinha que ser outro quando ele era comprado. Ele era batizado católico, né? Então, eles tinham danças, músicas que eles traziam da África e que eram proibidos. Então, uma das formas de resistir à escravidão é continuar praticando, mesmo que escondido, essas coisas. Um exemplo disso é a capoeira, que era proibida, inclusive era como uma luta, mas que eles praticavam escondido, e era uma maneira de resistir. Tanto que a gente ainda tem capoeira hoje, tem muitas pessoas que praticam. Então, esse é o primeiro item, ó. Preservar as suas próprias tradições, certo? Segundo item, Thalita falou aí agora, né? As fugas, fugir. E aí, gente, o que não, a questão não deixa claro, mas aí eles, beleza, vão fugir. Em geral, eles vão fugir para um lugar que nós chamamos de quilombos, que são comunidades que esses escravos vão formar no interior, lugares bem escondidos, tá? E vão viver lá a sua vida. Então, era muito comum, muito escravo fugir e ir atrás desses quilombos, ou juntar com um grupo e formar um quilombo, tá? E, além disso, você tinha conflito direto com os senhores do engenho, vários escravos sabotavam a produção. Então, isso era uma outra forma também de resistir, tipo, você vai me fazer de escravo? Então, também vou te dar prejuízo, tá? Essas eram formas de resistência. A Thalita citou aí também, muitos acabavam se matando por não aceitarem isso, tá? É bem triste mesmo, tá bom? E vamos para a última, porque o nosso tempo aqui também já está mais encurtado aqui no Zoom. Aqui ele pede, gente, na questão número 3, para você completar as frases com essas 3 palavrinhas que estão no quadro. Então, ó, a primeira aí, os quilombos, acabei de falar, eram comunidades formadas por escravos fugitivos que passavam a viver em liberdade. Letra B. Letra B. Em todo o período escravista no Brasil, houve resistência por parte dos escravizados contra a escravidão. Os escravizados procuravam manter costumes e tradições de origem africana, preservando assim parte da sua cultura. Certo? E aqui também, meninos, a gente encerra a correção. Amanhã vocês vão fazer outras atividades e vão me enviar. E na semana que vem a gente entra ao vivo para corrigir, já vai começar a apostila nova. Ficou dúvidas, meninas? Ô, professora. Sim. Diga. Você vai postar isso no grupo? Esse vídeo? Vou. Ah, tá. Gente, toda aula que eu faço ao vivo, eu gravo para depois a gente, quem não conseguiu entrar, possa acessar, tá bom? Então, vou interromper a gravação.